Está com preguiça de ler notícias? Deixa que eu leio para você. Inscreva-se no canal e deixe seu like para receber as notícias mais relevantes do dia. ONG da produtora de filme de Bolsonaro é alvo de operação por suspeita de desvio de recursos em contrato milionário de Wi-Fi com a Prefeitura de São Paulo. Instituto Conhecer Brasil, ICB, pertence a Karina Gama, dona da produtora Go Up, que também produz o filme sobre o ex-presidente. Contrato de 108 milhões de reais com gestão Nunes passou para 157 milhões de reais, sem efetivação do serviço, diz investigação. Por Rodrigo Rodrigues, Sabina Simonato, Léo Arcoverde, G1 São Paulo, TV Globo e Globo News. Uma operação da Polícia Civil de São Paulo realizada nesta segunda-feira, 1 grau, mira ONG Instituto Conhecer Brasil, ICB, por suspeita de fraude em um contrato com a Prefeitura de São Paulo no valor de 108 milhões de reais por ano para a instalação de Wi-Fi na cidade. A Polícia Civil de São Paulo investiga se parte desses recursos foi desviada para financiar a produção do filme, Dark Horse, que retrata a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL. O instituto é de propriedade da empresária Karina Ferreira da Gama, sócia da Go Up, produtora do filme. O contrato com a Prefeitura de São Paulo previa a instalação de 5.000 pontos de Wi-Fi gratuito na periferia até junho de 2025, mas, até a presente data, apenas 3.200 foram instalados. Ao menos 3 aditivos foram assinados mudando a data de entrega total do serviço. Conforme o G1 publicou, tanto a ONG quanto a empresa do filme funcionam oficialmente no mesmo endereço da Avenida Paulista, mas as duas mudaram para endereços na Rua Haddock Lobo, nos Jardins, sem atualização formal nos registros estaduais e federais. Segundo a Segunda Delegacia de Crimes contra a Administração Pública, Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, DICA, do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania, DPPC, o valor do contrato de 108 milhões de reais subiu para 157,1 milhões de reais, com aditivos assinados pela gestão do prefeito Ricardo Nunes, MDB, e repassados à ONG. O inquérito da Polícia Civil apura se pelo menos 26 milhões de reais desse montante foram usados pela ONG sem a devida prestação do serviço à cidade de São Paulo, o que configuraria possível desvio de recursos públicos. A reportagem do G1 também apontou que a ONG usou ao menos 4 milhões de reais em notas falsas para justificar despesas da entidade. O prefeito Ricardo Nunes disse, por mensagem de WhatsApp, que a gestão municipal está à disposição para auxiliar nas investigações. Em nota, a Prefeitura de São Paulo disse que colabora com investigações e que todo o material requisitado na manhã desta segunda já havia sido encaminhado às autoridades e é, desde sempre, de acesso público através da prestação de contas do município. Acrescentou ainda que o programa funciona normalmente na cidade. Leia a íntegra da nota ao final. A reportagem também procurou a ONG para comentar a operação, mas não recebeu retorno até a última atualização desta reportagem. A investigação da Polícia Civil foi aberta a pedido do Ministério Público. No inquérito da operação desta segunda, 1 grau, a promotora Marina Pedersoli diz que o contrato com a gestão Nunes tem indícios de possível direcionamento do chamamento público, ausência de capacidade técnica da entidade contratada, suposto sobrepreço nos valores pagos pela administração municipal, antecipação de repasses públicos e pagamentos por serviços supostamente não executados. Os registros oficiais que indicam que a produtora do filme sobre Bolsonaro e a ONG Instituto Conhecer Brasil, ICB, funcionam no mesmo endereço, foto, reprodução, Jusesp e Rede Sim, Receita Federal. Valores cobrados acima do mercado. Segundo o inquérito da Polícia Civil, as investigações desenvolvidas apontaram possível cenário de grave comprometimento da lisura administrativa e financeira desde a origem da contratação da organização parceira. O primeiro elemento de suspeita reside no próprio direcionamento do chamamento público, o qual contou com a participação exclusiva do Instituto Conhecer Brasil, ICB, entidade que, conforme apurado, não ostentava qualquer histórico de atuação, experiência anterior ou capacidade técnica no setor de telecomunicações, limitando seu histórico operacional a feiras de livros e eventos de natureza literária ou religiosa, diz o delegado responsável pela investigação. A polícia também afirma que os valores de mercado cobrado pela ONG para a prestação do serviço estão acima do valor do mercado e das próprias empresas da Prefeitura de São Paulo. Evidenciou-se flagrante discrepância de valores em comparação com os parâmetros de mercado e contratações pretéritas. Enquanto a Prodan, empresa pública municipal de tecnologia de São Paulo, prestava serviços idênticos pelos custos de R$ 230 para a implantação por ponto e R$ 306 para a manutenção mensal por ponto, o acordo firmado com o Instituto Conhecer Brasil estipulou o pagamento fixo mensal de R$ 1.800 por ponto de internet instalado, gerando um custo injustificadamente superior para a municipalidade, declarou. Embora o cronograma original impusesse a entrega de 5.000 pontos de conectividade até o mês de junho de 2025, a entidade instalou apenas 3.200 pontos. Para ocultar a mora e legitimar o atraso reiterado, foram celebrados 3 termos aditivos em curtíssimos intervalos de dias, afirma o documento. O inquérito diz ainda que ficou constatado que a Prefeitura antecipou pagamentos de R$ 26 milhões sem a devida contraprestação, incluindo repasses superiores a R$ 11 milhões nos meses de julho e agosto de 2024 relativos a 3.200 pontos quando somente 6 deles de fato funcionavam no período. Notas fiscais canceladas. Além da Polícia Civil, o Instituto Conhecer Brasil, ICB, também é investigado pelo Ministério Público de São Paulo. Em 20 de maio, o G1 publicou uma reportagem dizendo que ao menos R$ 4 milhões em notas canceladas ou para si própria foram apresentados à Prefeitura de São Paulo pela ONG para justificar despesas do contrato. Levantamento feito nas prestações de contas da ONG apontou o uso de notas milionárias canceladas no site da própria Prefeitura de junho de 2024 a dezembro de 2025.
Seta para a direita. Uma nota fiscal só pode ser cancelada pelo emitente, vendedor ou prestador de serviço, mas a operação deve ser regularizada com a emissão de uma nova para comprovar o devido recolhimento de impostos. A nota fiscal, que detalha o valor exato e a alíquota do imposto correspondente, é a forma que o governo tem de rastrear as operações comerciais e o seu registro é crucial para a fiscalização da Receita Federal. Deixar de emitir nota fiscal é crime de sonegação fiscal. Ao G1, Karina disse desconhecer notas canceladas por fornecedores contratados e que os problemas nas notas fiscais do próprio instituto foram apontados por ela e já estão sendo resolvidos na prestação de contas que estou preparando para entregar do bimestre. Leia mais abaixo. Já a prefeitura negou que exista alguma irregularidade no contrato e disse que a execução do contrato para o programa é monitorada rigorosamente e não há nenhuma decisão definitiva ou processo administrativo que aponte a existência de irregularidades estruturais, desvios ou ilegalidades. A gestão Ricardo Nunes também afirmou que o contrato não tem qualquer relação com a produção do filme sobre o ex-presidente. Notas canceladas. Um caso envolve a empresa Complexi Soluções Integradas Limitada, contratada pela ONG para prestação de serviços. O proprietário é o empresário André Feldman, que aparece nas redes sociais em fotografias ao lado de Karina da Gama, dona e presidente do instituto. Em novembro de 2025, a Complexis emitiu uma nota fiscal de R$ 2 milhões no sistema da Prefeitura de São Paulo por supostos serviços de verificação e reparo técnico de equipamentos. No entanto, o G1 consultou os registros municipais e constatou que a mesma nota aparece como cancelada no sistema oficial da administração municipal. Segundo os dados da própria Prefeitura, o documento foi cancelado no mesmo dia em que foi emitido, em 6 de novembro de 2025. Apesar disso, a nota foi incluída na prestação de contas apresentada por Karina Gama à gestão municipal em fevereiro deste ano. O que diz a Complexis? Por meio de nota, a empresa Complexis Soluções Integradas Limitada, do empresário André Feldman, relatou que acompanha com serenidade a investigação atualmente conduzida pelas autoridades competentes e que é mera prestadora de serviços da OSC Instituto Conhecer Brasil. Importa registrar que Inexis tem, até o presente momento, conclusões definitivas aptas a justificar qualquer juízo de responsabilidade em desfavor da empresa a que prestamos serviços técnicos, razão pela qual se impõe a observância dos postulados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da presunção de inocência. A empresa permanece à disposição das autoridades para os esclarecimentos necessários. Emissão de notas do próprio Instituto. Além das notas de terceiros, a documentação da ONG tem notas emitidas pelo Instituto direcionadas para ele mesmo, como se ele tivesse prestado um serviço para si próprio. No levantamento feito pelo G1 na prestação de contas da entidade, há ao menos 3 notas da empresa que se enquadram nesta situação e somam mais de R$ 1,4 milhão, todas justificando gastos do projeto de Wi-Fi. Um parecer da Secretaria de Tecnologia da Prefeitura, datado de 26 de fevereiro de 2026 e assinado pelos diretores Márcia Soares de Souza e João Paulo Santana de Jesus, aponta que o Instituto não poderia emitir notas para si mesmo e tampouco devolver os valores irregulares apontados nas prestações de contas. Notas fiscais consideradas indevidas, pois a instituição não pode emitir nota para si própria, diz o parecer, que aponta, ainda, que há pelo menos R$ 925 milhares em pagamentos em duplicidade declarados pela ONG na comprovação das despesas. Verifica-se que a organização da sociedade civil não promoveu a restituição integral dos valores glosados dentro do exercício analisado, tampouco sanou todas as inconformidades apontadas pela área técnica Smith, CID, DFD, em descumprimento às disposições da Lei nº 13.019, 2014 e do Decreto Municipal nº 57.575, 2016. A permanência de valores expressivos pendentes de devolução caracteriza irregularidade grave na execução financeira da parceria, comprometendo a regularidade da prestação de contas, diz o parecer de fevereiro de 2026. Apesar das inconformidades apontadas pelo parecer, os diretores da pasta e o secretário de Tecnologia, Humberto de Alencar, optaram por aprovar a prestação de contas da entidade com ressalvas, condicionada à restituição integral dos valores glosados e pendentes, no montante total de R$ 930.256,87. Por meio de nota enviada à época, a gestão Ricardo Nunes afirmou que a empresa devolveu integralmente os R$ 930 milhares e que, por isso, teve o contrato renovado para a instalação dos demais 1.800 pontos de Wi-Fi que ainda faltam do contrato. Faturas. Em 2024, a ONG contratou a empresa Make One Tecnologia Digital Limitada, para locação de equipamentos eletrônicos. Em vez de notas fiscais, apresentou 4 faturas para justificar despesas de R$ 8,5 milhões, como permite a lei. Chama a atenção também elas terem números sequenciais e, pelo menos 3 delas, terem sido emitidas no mesmo dia, com a mesma data de vencimento, mas com valores diferentes. No sistema da Prefeitura, a reportagem encontrou notas fiscais da mesma Make One para o serviço de aluguel e manutenção de equipamentos, mas justificando serviços para a Prodan, a empresa de processamento de dados da própria Prefeitura. Nesse caso da Prodan, a fatura remete ao número da nota fiscal, com o código de verificação no site da Prefeitura, com todas as informações fiscais sobre o recolhimento de impostos municipais. Segundo o advogado tributarista Marcelo John, do escritório Benedito Torres Advogados, de fato, não há necessidade de emissão de nota fiscal em locação de bens móveis, já que o Imposto sobre Serviço, ISS, não incide nesse caso. A emissão de fatura ou recibo já é suficiente. De qualquer forma, a atividade deve ser tributada por outras fontes, como imposto de renda, contribuição sobre o lucro, PIS e COFINS. O especialista disse que, dependendo da atividade realizada por ONGs, não há necessidade de emissão de nota fiscal.
Contudo, em algumas operações, especialmente quando não há obrigação legal de emissão de nota fiscal de serviços, a fatura, o recibo, o contrato e o comprovante de pagamento podem servir como elementos de comprovação da despesa. No caso mencionado pela reportagem, a discussão está relacionada ao enquadramento da operação como locação pura de bens móveis, hipótese em que a emissão de nota fiscal de serviços não seria exigida, ou se havia também prestação de serviços agregada, hipótese em que a emissão de nota fiscal seria necessária. Em relação à sequência de emissão das faturas, o advogado afirmou que não se trata de uma prática comum, já que o ideal é emitir notas na medida em que o serviço é prestado, sem deixar acumular. Não é necessariamente ilegal que faturas tenham numeração sequencial, mesma data de emissão ou mesmo vencimento e valores diferentes. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando uma empresa consolida cobranças de períodos distintos, de contratos diferentes, de itens diferentes ou de medições acumuladas. No entanto, cada fatura precisa ter lastro claro: contrato, período de referência, objeto, critério de cálculo, comprovação de entrega ou disponibilização dos bens e efetivo pagamento. Apesar disso, em casos de prestação de contas com recursos públicos, esse tipo de procedimento deve ser mais cauteloso. Faturas sequenciais, emitidas no mesmo dia, com mesmo vencimento e valores distintos não provam, por si só, irregularidade, mas podem ser um indício que justifica a verificação mais rigorosa. Se houve acumulação artificial de cobranças, se os bens foram efetivamente locados, se os valores correspondem ao contrato, se houve pagamento regular, se o emitente estava tentando ocultar alguma informação e se a despesa está vinculada ao objeto público financiado. Vale frisar que, em contratos públicos, a regularidade não depende apenas de existir um documento de cobrança, mas de esse documento demonstrar, com segurança, que a despesa foi real, pertinente, compatível com o objeto contratado e regularmente paga, diz John. Em 2027, no entanto, a regra vai mudar. A partir do período de transição do novo sistema tributário, com efeitos práticos em 2027, a locação passa a ser alcançada pelo novo modelo de tributação sobre consumo, embora isso não signifique dizer que ela passará a ser serviço para fins de ISS. São regimes distintos. O ISS continua não incidindo sobre locação pura de bens móveis até a extinção definitiva desse tributo, mas IBS, CBS irão incidir, diz o advogado. Karina e a campanha de Frias. A empresária também mantém relações políticas com aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em 2022, Karina prestou serviços de consultoria para a campanha a deputado de Mário Frias. Pelo serviço, uma das várias empresas dela, a GO7 Assessoria, Produção e Marketing Cultural Limitada, ganhou 54 milhares de reais da campanha do político. A empresa funciona no mesmo endereço e na mesma sala da ONG e da produtora de cinema que pertencem à jornalista, na Avenida Paulista, centro de São Paulo. Ao G1, Karina confirmou que participou da campanha de 2022, leia mais abaixo. Karina da Gama aparece na diplomação do deputado Mário Frias, PL, em dezembro de 2022, e é chamada de equipe pela esposa dos parlamentares nas redes sociais, foto, reprodução, redes sociais. Nas redes sociais, a esposa do deputado, Juliana Frias, postou fotos da família ao lado de Karina Gama no dia da diplomação do parlamentar. Na legenda da foto, a esposa diz que tinha orgulho do marido e da equipe responsável pela sua eleição. O deputado do PL também destinou, via emendas parlamentares, cerca de 2 milhões de reais para o Instituto Conhecer Brasil, de Karina Gama. A transação está em investigação no Supremo Tribunal Federal, STF, sob suspeita de falta de transparência, que dificultaria a rastreabilidade dos recursos. O G1 procurou a equipe de Mário Frias para comentar a relação entre ele e Karina, mas não recebeu retorno até a última atualização desta reportagem. Contrato sob suspeita. Além das inconsistências fiscais, o G1 identificou problemas também em um contrato de 12 milhões de reais da ONG de Karina com a empresa Favela Conectada Serviço e Tecnologia Limitada. O dono da empresa é o empresário Alex Leandro Bispo dos Santos, que está preso desde fevereiro acusado de feminicídio da companheira. No primeiro contrato assinado com a ONG, o nome do empresário como representante da companhia aparece apenas como Alex, sem sobrenome, CPF ou identidade. A empresa foi responsável por instalar mais de 900 pontos de internet nas favelas da cidade, segundo a prestação de contas do Instituto Conhecer Brasil, recebendo mais de 2 milhões de reais, segundo as notas apresentadas para a Prefeitura de São Paulo pela entidade até o final de dezembro de 2025. A denúncia sobre este contrato foi feita pelos portais The Intercept Brasil e Metrópolis, em dezembro de 2025, quando o bispo ainda estava sob investigação pela Polícia Civil sobre o suposto feminicídio. Contrato entre a ONG Instituto Conhecer Brasil e a empresa Favelas Conectadas. Foto, reprodução, PMSP, ICB. Após a denúncia, em janeiro, a empresa Favela Conectada deixou de ter Alex Leandro como sócio único e passou para o controle de Tatiane Camargo de Oliveira Fernandes, segundo o registro da Junta Comercial de São Paulo, JuSesp. Tatiane mora no mesmo endereço de Alex, na rua Ernesto Palha, na região do Butantã, zona oeste de São Paulo. O G1 não localizou a defesa do empresário. Homem é preso suspeito de jogar mulher do 10º andar de prédio em São Paulo. Porém, o G1 teve acesso ao documento a partir do Drive em que a própria Karina inclui comprovantes de despesas para prestar contas à prefeitura. Pelo registro do Google Drive, foi ela mesma quem incluiu o contrato para a fiscalização dos técnicos da Prefeitura de São Paulo. O que diz Karina Gama? Drive onde Karina da Gama disponibilizou o contrato de 12 milhões de reais com o Favelas Conectadas, que ela disse ao G1 que foi fraudado. Foto, reprodução, PMSP. Em conversa com o G1 por telefone, ela afirmou que desconhece as notas mencionadas nesta reportagem, mas não tem controle se um fornecedor contratado anula uma nota.
As notas fiscais do próprio Instituto glosadas, fui eu mesma que apontei para a prefeitura os problemas, e eles estão sendo resolvidos na prestação de contas que estou preparando para entregar do bimestre. Karina disse que, depois da saída de Alex Bispo da sociedade da empresa, um novo contrato aditivo foi feito com a nova dona do Favelas Conectadas, uma vez que o ex-dono não podia mais responder pela instalação dos pontos, já que está preso. Karina informou, ainda, que a ONG e as 3 firmas que estão no nome dela funcionam no mesmo endereço para que possa manter o controle sobre as empresas. O que diz a gestão Nunes? A Prefeitura de São Paulo informa que colabora com investigações em andamento e segue à disposição das autoridades, tendo já prestado informações. Todo o material requisitado na manhã desta segunda-feira já havia sido disponibilizado às autoridades e são, desde sempre, de acesso público, por meio da prestação de contas do município. A administração ressalta que o programa funciona normalmente na cidade e pode ser acompanhado em tempo real no link https://wifilivrecomunidades.org/sp. Por volta das 9 horas desta segunda-feira, dos 3,2 mil pontos contratados pela Prefeitura, apenas 52 estavam offline e passavam por manutenção. Não houve pagamento por parte da administração para 5 mil pontos. O aditivo em questão é exclusivamente para a manutenção dos 3,2 mil pontos já instalados nas comunidades periféricas da cidade. A Prefeitura reforça que toda a prestação de contas, com documentos, notas fiscais, contratos e outras informações, está no sistema SEI, que é público. O processo passou também por acompanhamento do Tribunal de Contas do Município, TCM. A Prefeitura repudia veementemente ilações de desvios de recursos públicos, uma vez que o contrato do Instituto Conhecer Brasil seguiu rigorosamente os princípios da legalidade, transparência e economicidade. Vale lembrar que o chamamento público, aberto por 30 dias para qualquer entidade interessada, ocorreu em 2024, quando não havia sequer produção do filme mencionado, e o processo cumpriu todas as exigências legais. Para 2026, o custo estimado na parceria com o Instituto corresponde a R$ 1.280,80 por ponto, mês, significativamente menor do que as propostas recebidas em 2022, de R$ 2.026,26 por ponto, mês e R$ 5.092,14 por ponto, mês. Karina da Gama é recebida pelo prefeito Ricardo Nunes, MDB, em visita na sede da Prefeitura de São Paulo, no centro. Foto, reprodução, redes sociais. O que diz o MP? O MP investiga os contratos da ONG em 2 frentes, na promotoria patrimonial e também na criminal. Em nota, a Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da capital informou que há um inquérito civil em andamento para apurar eventuais irregularidades no termo de colaboração N. 01, Smith, 2024, firmado entre a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia e Instituto Conhecer Brasil, cujo objeto consiste na implantação, operação e manutenção de 5 mil pontos de acesso à rede de Wi-Fi pública em comunidades do município, pelo prazo de 12 meses. A promotoria diz ainda que a notícia de a suposto direcionamento do chamamento público anterior, b ausência de justificativa técnica ou econômica para o ajuste com organização da sociedade civil, c celebração de 3 aditamentos contratuais em sequência, com intervalos de pouquíssimos dias entre a sua solicitação e a efetiva formalização, e d repasses financeiros originalmente previstos para fases posteriores do ajuste referentes a serviços ainda não implantados. Gostou desta notícia? Compartilhe com seus amigos e até a próxima.